Amém, Jesus. Glórias a Deus. Bendito é o nosso Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos nomeou para sermos diferentes em cima desta terra. A mulher cananeia. Amém, Jesus. Versículo 21. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhes respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, de Jesus, rogaram-lhe dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. Aleluia, irmãos. Em primeiro passo que você vê nesta palavra, é o empecilho que nós temos em cima desta terra, de buscar Jesus Cristo. Jesus, ele falou que os nossos maiores inimigos, que os nossos maiores adversários estão dentro da nossa própria casa, estão dentro muitas vezes da igreja, sentado do meu lado, sentado à direita, à esquerda, atrás de mim ou na minha frente. Isso, amado irmão, eu quero despertar a tua fé esta noite, que Jesus Cristo, ele quer que no lugar onde você esteja, que o teu coração, ele anseia para buscar Jesus Cristo, esteja verdadeiramente voltado nele. Jesus, ele disse que ele não divide a glória dele a ninguém. É por isso, irmãos, que muitas vezes a nossa fé, ela é provada a cada dia em nossas vidas. Nossos caminhos, muitas vezes a gente acha espinhos, a gente acha sarças, a gente acha as coisas malignas, mas o poder de Deus, ele nos faz ultrapassar todas essas coisas, quando verdadeiramente Jesus Cristo é o alvo. Jesus é o centro da nossa adoração, ele é o centro, aleluia, da nossa vida, ele é o centro da nossa alma, ele é o centro da nossa vontade. Quando o homem, ele olha para Jesus Cristo, mediante uma palavra que aqui já foi falada, ele olha para Jesus Cristo, ele lembra de uma palavra que Jesus falou: sejais os meus imitadores. Sejais aqueles que olham para mim. Muitas vezes, amado, nós temos a nossa fé abalada. Muitas vezes nós temos, aleluia, a nossa fé roubada, porque a gente não sabe olhar para aquele único que é o autor e consumador da minha e da tua fé. Nunca deixa, amado. Teve uma certa vez que eu congregava numa igreja, e o pastor da igreja que eu congregava, ele caiu, amado. Ele foi para o chão, ele caiu, ele casado se uniu com outra mulher. Mas eu cheguei e olhei, porque aleluia, eu tenho 10 anos de evangélico, amado. Não são só 10 anos de alegria, não só são 10 anos de paz. Eu tenho até falado isso ao meu irmão, o presbítero Eldo. Não são não, irmão. A nossa caminhada não é só de alegria. A nossa caminhada dentro do evangelho não é só de paz, não. A nossa caminhada tem que ser muitas vezes de tribulação, para que nós venhamos dar, aleluia, a verdadeira glória àquele que nos chamou. Porque não existe, aleluia, vitória sem batalha. Não existe, aleluia, conquista sem primeiro passar por luta. Não, aleluia, existe, aleluia, habitação em território, se primeiro o meu e teu gigante, ele não for derrubado. Nós precisamos, amados, saber a quem é que temos servido. São 10 anos de evangelho que eu tenho, amado. São 10 anos de convertido que eu tenho. E muitas das vezes, amado, eu vou lhe dizer, são 10 anos também de perseguição. São 10 anos também, aleluia, de tristeza. São 10 anos também de choro. Mas o meu Jesus Cristo, aquele que me chamou, aleluia, para, aleluia, conquistar território, para dar bom testemunho, para levar o nome dele, para glorificar o nome dele, eu não largo, eu não deixo por causa de pessoas que não acreditam no meu ministério. Não deixe Deus, aleluia, de forma nenhuma. Não deixe Jesus Cristo de forma nenhuma por causa daqueles que atravessam o teu caminho, aleluia, porque não acreditam no teu ministério. Não deixa, amado. E esta mulher, aleluia, cananeia, antes dele ela vir ter com Jesus Cristo, ela veio preparada, irmão. Ela veio para ouvir o que o mestre tinha para falar com ela. E muitas vezes na igreja hoje não tem sido assim.
Muitas vezes dentro da igreja tem havido murmurações, tem pessoas que não sabem ouvir calado, tem pessoas que entram na igreja e saem pior do que entrou. Não é por causa da pregação, não é por causa do ministro, não é por causa da palavra, é porque o defeito está nele mesmo. Porque aquele que não sabe ouvir, não quer também ser mudado e nem transformado. Porque a fé genuína, o poder de Deus se manifesta no ouvir pela palavra de Deus. E aquela mulher olha para sua filha, creio eu no meu pensamento, que aquela mulher olha para sua filha e diz: olha, minha filha, aconteça o que acontecer, aconteça o que acontecer comigo, eu não sei nem se eu volto mais, mas de uma coisa eu te digo, minha filha, eu vou atrás daquele homem, esse Jesus Cristo que diz ser o filho de Davi, esse que se manifestou na terra para trazer paz, para trazer cura, porque ela sabia que Jesus Cristo curava a filha dela. Mas ela deve ter dito à tua filha: eu não sei o que é que eu vou passar, eu não sei se ele vai me exortar, eu não sei se ele vai me humilhar, eu não sei o que é que ele vai fazer, eu não sei se ele vai me chamar de minha filha, eu não sei o que é que ele vai fazer, eu não sei qual é a circunstância que eu vou ter que passar, mas a tua bênção eu vou conquistar diante deste homem. E aquela mulher, amado, às vistas de nosso Senhor Jesus Cristo, antes de ela querer a cura para a filha dela, ela precisava receber a cura para ela. Aquela mulher, ela brada diante de Jesus Cristo e diz: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia da minha filha, porque a minha filha está miseravelmente endemoniada. Jesus olha para essa mulher e diz: não é lícito tirar o alimento da boca dos filhos que estão na mesa para jogar para os cachorrinhos. Ela veio preparada, irmão. Ela veio preparada para ser humilhada. Ela veio para ouvir a palavra de Deus, o que era que Deus ia se dirigir para ela, e não o que o coração dela almejava a ouvir da parte dela mesmo. Quando nós, como somos verdadeiros adoradores, que nos dirigimos da nossa casa, saímos da nossa casa para a habitação no templo, na casa de Deus, onde nos reunimos, irmão, a gente tem que estar preparada para ver o que é que Deus vai falar comigo e com você. E se é para exortação, é para exortação. Se é para humilhação, é para humilhação. Se é para glória, é para glória. Se é para nos levantar, é para levantar. Mas contanto que Deus cumpra na minha e na tua vida, tanto querer e tanto efetuar dele. Muitas vezes perdemos a bênção, cujo bênção essa mulher não perdeu. Você imagine, irmão, no tempo de hoje, no século 21, a igreja, uma igreja como essa, aleluia, abençoada do Senhor, e Deus toma o líder dessa igreja e vê uma irmãzinha lá humilhada, uma irmãzinha, aleluia, no chão praticamente, por causa da situação e do grau de miséria que ela está vivendo na família dela. Mas o Espírito de Deus chama o pastor e diz: pastor, ali está aquela mulher, exorte ela, diga a ela que ela tem que se consertar, diga a ela que ela tem que dar o testemunho. E muitas vezes essa pessoa não estiver plantada, ligada no Espírito de Deus, ela recebe na carne, ela desce a escada, diz que o pastor não presta, diz que não foi Deus, diz que não foi carne, mas foi por intermédio dessa palavra que Deus queria curar ela, Deus queria mudar ela, Deus queria, aleluia, ajustar a família dela, por intermédio de uma palavra de exortação. E muitas vezes a gente não acredita. Muitas vezes é melhor ouvir do que falar. Muitas vezes é melhor ouvir do que falar. Jesus diz: não é necessário, minha filha, tirar os pães, tirar o pão da boca dos filhos e jogar para os cachorrinhos. E aquela mulher estava plantada no Espírito. Aquela mulher, ela tinha certeza, amado, que se ela ouvisse a exortação do mestre, o mestre lá na frente o exaltava, a exaltava. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa.
Existe um homem na cidade de Lodebar chamado Mefibosete. Ele comia das migalhas, amado. Ele era neto de um rei. O rei já tinha morto. O irmão dele tinha morrido numa batalha. A sua ama o carrega com 5 anos de idade nos braços para fugir da batalha. Mas a sua ama o tropeça e cai com a criança fica aleijada de ambos os pés. E a mulher leva esse homem para uma cidade chamada Lodebar, a cidade de esquecimento. Aquele homem chamado Mefibosete, ele estava esquecido pelo povo de Israel. Ele estava esquecido pelos aqueles que eram sucessores do rei. Ele estava esquecido pelas riquezas daquela cidade. Ele estava esquecido. O povo esqueceu que ele era neto de um homem que era governo daquela época. Ele, aleluia, ele era uma pessoa humilhada diante da humildade da humanidade. Mas de uma coisa eu te digo, que Deus não esqueceu. Deus não esqueceu da promessa que Ele faz com teus servos. Deus não esquece da promessa que Ele fez para mim e para você. E Deus manda o servo dele, Davi, e procura saber de toda a linhagem de Saul. Porque Mefibosete era filho de quem? E Jonas era um homem segundo o coração de Davi. A Bíblia diz que o coração de Jonas e o coração de Davi era um coração só. Imagine que entranhável amor, que não tinha um para com o outro. E Deus se lembra no coração de Davi pela vida do servo dele, de Jonas. E Jonatas tinha um filho chamado Mefibosete, que andava num lugar de esquecimento. Ele andava excluído, ele andava humilhado no meio daquele povo. Mas Deus não esquece daquele que Ele tem promessa. Deus não esquece do teu filho. Deus não esquece da tua semente. O teu filho, ele pode estar onde estiver. O teu filho, a tua filha pode estar numa qualidade de humilhação, mas Deus levanta homens profetas para dizer que Ele restaura a tua casa, que Ele restaura a tua família. Que assim, da forma de humilhação, é que não vai ficar. Porque tu verás Deus levantar a tua casa, Deus levantar a tua família e colocará de um lugar de honra. Porque mesa, família, significa lugar de honra. Mesa e família significa lugar de honra. Na vida desta mulher cananeia, Jesus Cristo fala em mesa. Mesa significa lugar de honra. E muita família hoje está desprezando este lugar de honra. Aonde há uma reunião, aonde há um povo reunido, a família reunida, e o povo hoje está, aleluia, tirando da tua vida este lugar de honra. Alabanagassurianto dei que alabanai. E Jesus chama ela e diz: minha filha, assim como esse óleo derramou, será derramado um óleo de unção sobre esse ministério. Aleluia. Minha filha, não é necessário tirar o pão dos cachorrinhos, dos seus filhos, jogar para os cachorrinhos. E ela humildemente falou: sim, Senhor. Eu creio que chorando e gemendo por compaixão, aleluia, da sua família. Mas aquela mulher, primeiramente, como ela se chega diante do Senhor, assim mesmo como eu e você, muitas vezes a gente pede bênção a Deus para a nossa casa, muitas vezes a gente pede a bênção a Deus para a nossa família, mas muitas vezes Deus quer tratar primeiro com você, porque ninguém pode dar aquilo que não tem. Jesus queria tratar com ela primeiro. É você, minha filha,
que primeiro eu quero provar o teu coração, para ver onde que está o teu coração, para ver se você é merecedora desta glória, minha glória que você está pedindo para a tua vida. Jesus, ele falou, ele pode ter dito: eu sei que você crê, que se você não cresce, você não insistia, porque Deus, ele permitiu até que os discípulos de Jesus Cristo a perturbasse, a repreendesse, para que ela voltasse da tua jornada. Mas ela veio confiando, ela veio, aleluia, sabendo que Deus tinha a resposta para dar ela, a resposta que ela estava precisando, que era a cura, que era a libertação da filha dela. Jesus Cristo tinha para entregar na mão dela, mas era necessário ela primeiro passar por uma prova, ela passar primeiro por um tratamento espiritual, em Jesus Cristo dizer: olha minha filha, não é necessário tirar a comida da boca dos filhos e lançar para os cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem na mesa. Mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Eu vejo um homem chamado Naamã. Naamã era leproso. Naamã era chefe de guarda, chefe de governo. Naamã tinha pessoas que era submissa à autoridade dele, ele sabia o porte dele. Naamã era um doutor da lei. Naamã pede carta ao rei da província para vir ter para um profeta, porque quando Deus quer fazer a obra na vida de ninguém, Ele conhece o propósito de cada um. Deus levanta uma menina e leva para a casa de Naamã para ser empregada. Só que aquela menina era a boca de Deus para mudar a situação, para mudar a dor, para mudar a angústia que aquela família passava. E muitas vezes, amado, Deus também quer usar a mim e a você. Nós precisamos entender o propósito de Deus na nossa vida. E Deus levanta uma criança, uma menina, uma jovem, para dizer: ah, se meu Senhor conhecesse o Senhor, o profeta que existe em Jerusalém, Israel. E a esposa de Naamã vem e fala com ele. E eu creio que marca uma reunião com aquela menina. E a menina diz: assim, assim, assim fará o meu Senhor, o profeta de Deus, na vida do meu Senhor Naamã. Mas Naamã, para poder receber o milagre de Deus, assim como eu e você, ele precisou descer, ele precisou se humilhar. Irmãos, não é de qualquer jeito, não é de qualquer jeito que a gente recebe as coisas diante de Deus. É necessário humilhar, como um Deus, ele chama Jeremias: Jeremias, desce à casa do oleiro, porque lá eu falarei contigo, lá eu te mostrarei como é que faz as obras de um oleiro, lá eu te mostrarei que existe vasos em cima da terra, que existe vasos dentro da igreja, que é necessário ser quebrado para que seja feito um novo vaso. E Naamã chega na porta do profeta com a carta. E ele espera que o profeta venha ter com ele. Mas o profeta de dentro de casa diga a ele que ele vai lá no rio Jó, e dê 7 mergulhos, que a sua lepra será purificada. Exaltados. E Naamã, ele chega e sai. Será que não podia ele vir falar comigo? Irmãos, as coisas de Deus não é fácil, não é toque de mágica. Tem que existir uma ação para gerar uma reação. Deus precisa provar a nossa confiança para com Ele. Tem pessoas dentro da igreja que estão querendo as bênçãos do Senhor, quando alcança se desvia do caminho do Senhor. Eu tenho visto isso, irmãos. Eu não estou falando nada que eu não tenha visto. Eu estou falando a vocês o que eu tenho contemplado, o que eu tenho visto. A hipocrisia do povo querendo barganhar com Deus dentro das igrejas. Deus não é Deus de barganha.
Deus é um Deus de promessa e Deus honra quem honra Ele. Deus não é menino, Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ninguém tem poder para escarnecer do nosso Senhor. E Naamã chega murmurando e diz: será que não podia ele botar as mãos dele? Seria tão simples, né, irmão Eldo? Botar a mão sobre mim e eu ser curado da lepra. Não, irmão, Deus a cada dia quer mudar o nosso coração. Ele a cada dia quer provar a nossa vida. Jesus, ele chega no deserto, no meio do povo, e diz: eis que eu trago este povo para andar de norte norteado no meio do deserto, para provar onde está o coração dele, se o coração dele está na confiança de Deus, ou se está nos caldeirões de carne do Egito. Aonde está a nossa confiança em Deus, que não podemos passar um pouquinho de prova, e que já vimos blasfemar contra o nosso Criador? Quem somos nós, pós cinza, para recalcitar contra os aguilhões de nosso Deus? Deus não fica devendo nada a ninguém, irmão. O favor que eu e você presta a Ele, Ele nos retribui, porque Ele é recompensador daqueles que o buscam. Amém, Jesus? Deus é recompensador daqueles que o buscam, irmão. E Naamã diz: será que não podia ele botar as mãos sobre mim e eu ser purificado desta lepra? Mas o conservo do profeta diz: não. Ele disse que é para você ir no rio e dar quantos mergulhos? Diga 7, número da perfeição. O diabo está dizendo aí no mundo que o 7 é o número de quê? Da mentira. Mas é mentira do diabo. Satanás, ele quer pegar as coisas de Deus e deturpar, e distorcer, deturpar. 7 é o número da perfeição. Amém, Jesus? E Naamã vai, não podia ele mandar o mergulhar no rio Eufrates, que é um rio mais limpo. Diga assim comigo: não pode o barro dizer ao oleiro da forma que ele quer ser. Irmão, nós somos instrumento de Deus. Levanta a mão de quem é instrumento de Deus. Então deixe Deus te usar da forma que Ele quiser te usar. Deixe Deus fazer na tua vida o que Ele quiser fazer. Deixa Deus mudar a tua vida da forma que Ele quiser mudar. E Naamã foi lá, deu 7 mergulhos. Amém, Jesus? E Naamã foi lá, deu 7 mergulhos. Ele foi purificado, irmãos? Ele foi limpo da tua lepra? A Bíblia diz que a pele de Naamã ficou igual a pele de um bebê, irmão. Creia no Senhor teu Deus e estarás seguro. Creia nos profetas e prosperareis. Deus usa homem em cima da terra para mudar a tua história. Não fique pensando que as coisas na tua vida estão perdidas, não. Não fique pensando que o que você está pedindo a Deus está em oculto, não. Há uma batalha espiritual no céu, mas Deus está esperando uma atitude tua para que Ele possa agir segundo a vontade dEle. Porque a Bíblia diz: agrada-te do Senhor e Ele o quê? De todo o teu coração, irmão. Essa mulher cananeia, ela chegou, e Jesus no final olha para ela e diz: ó mulher, porque ela se humilhou. Olha a recompensa e olha o testemunho. Ó mulher, grande foi a tua, por causa da tua fé, vá, porque a tua filha já está curada. Irmãos, irmão, Deus não olha a aparência de homem. Deus não está nem para mim, nem para a tua aparência, irmão. A gente vê tanta gente dentro das igrejas fazendo acepção de pessoas, um querendo pisar no outro. A aparência é enganosa, irmão. A aparência do homem é enganosa. Deus conhece o meu e o teu coração.
Nada está em oculto aos olhos do nosso Deus. Deus é simples, Deus é humilde. Deus trabalha nas coisas, irmãos, que muitas vezes não tem nem forma aos nossos olhos. Aonde a gente acha, amado, que está acabado, é aonde Deus está começando com o teu poder. É onde o Senhor entra para restaurar, porque uma das maiores capacidades de Deus é restaurar os que estão caídos. Deus trabalha na minha, na tua humildade, irmão. Eu estou com o ministério, irmão, num lugar que ninguém queria ir. Ali no largo, chamado Largo dos Pirineus, parece um pedaço de inferno, pastor. Parece um pedaço de inferno ali dentro. Eu cheguei lá, irmão, parecia que tinha tanto carro de som disputando com os outros. E eu disse: Deus, o Senhor me colocou aqui, o Senhor vai mudar a história, o Senhor vai arrancar esse povo daqui, porque isso aqui não é covil de demônio. O Senhor fez a terra para o teu povo conquistar, e a tua palavra diz, Senhor, que aonde nós colocarmos a planta do nosso pé, este lugar é consagrado, este lugar é ungido do Senhor. E Deus está mudando a história, irmão. E Deus está mudando a história. E aquele ministério, um ministério pequenininho, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, não é um ministério de multidão, mas é um ministério que tem um povo pequeno, que adora ao Deus Todo-Poderoso. E Deus tem abençoado ricamente aquela obra. E Satanás pegava as pessoas e botava na frente da igreja, com cadeiras de bares, com cervejas e copos na mão, querendo me coagir. Mas eu fui levantado, irmão. Nós fomos levantados para confrontar o inferno. A Bíblia diz, como aqui foi dito em oração, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. O diabo, ele tem que cair por terra. Aonde tem homem corajoso, aonde tem mulher corajosa, o homem que é de Deus, o ungido que é de Deus, ele não está nem aí preocupado para ameaças, para pessoas que não acreditam na porta que Deus abriu na vida dele. E eu chegava lá, viu, meu pastor? Chegava cheio de autoridade, irmão, com a minha Bíblia na mão. Parava o carro na porta da igreja, no meio de todo mundo parava o carro. E dizia: amigos, se vocês não creem no poder do Evangelho de Jesus Cristo, eu creio. Sai da frente, porque eu vou entrar aí para cultuar o meu Deus. E eles olhavam assim para mim, olhavam um pelo outro, pegavam as cadeirinhas, pegavam tudo e saía. E aí, amado, quando eu na igreja começa a fazer batalha espiritual, começa a pedir a Jesus Cristo para tocar fogo na cara de Satanás, não fica um na porta da igreja. Ou se converte, ou sai. E se não se converter e não sair, o meu Deus joga dentro da sepultura, porque é nesse Deus que eu acredito. Deus batalha, Deus peleja, Deus trabalha a favor da minha e da tua vida. Arreda-te, Satanás. Arreda-te, Satanás. Porque chegou homem, chegou mulher de Deus para fazer a diferença. Aonde tem mulher de Deus, aonde tem homem de Deus, aonde tem um povo que ora, Satanás não quer meia. Pode até sofrer, irmão, a retaliação, pode até sofrer os bombardeios, pode até sofrer as perseguições, pode até sofrer os palavrões, pode até sofrer, mas a Bíblia diz que o justo do Senhor, 6 vezes ele cai, mas na 7ª quem levanta é o Senhor, porque o justo de Deus cai, mas não fica prostrado. Não fica. Cada um, irmão, tem o seu testemunho para contar, contanto que o testemunho seja verdadeiro. Essa mulher não se acovardou da obra que ela foi fazer em favor da filha dela. Ela foi preparada. Quando você entrar na igreja, irmão, você é crente. Você já passou da morte para a vida. Satanás não tem mais poder contra você. Ele pode trazer tristeza, ele pode trazer mal notícia, ele pode trazer o que ele for, irmão, mas ele não pode tocar em você, ele não pode tocar no que é teu, porque o que é nosso é promessa de nosso Deus. Satanás não pode tocar nas coisas do ungido de Deus. Ele pode fazer o que ele quiser, irmão,
mas ele não toca, porque está escrito que o que é de Deus, o maligno não toca. Entre na igreja preparado, minha irmã e meu irmão, mas diga a Deus: Senhor, fale comigo da forma que o Senhor quiser fazer. Porque já chega, irmão, já chega oba-oba e blá blá blá, irmão. O povo hoje não está mais pregando a cruz de Cristo. A gente tem que viver o verdadeiro evangelho, a salvação de Cristo, o sangue de Cristo que foi derramado na minha e na tua vida. Irmãos, eu estava hoje ali contemplando a oração que o irmão Eldo pediu para fazer por missionário. Bem-aventurados somos nós no dia de hoje, amado, porque quando Jesus Cristo, como sumo missionário, estava ali em cima do monte, aonde ele leva o seu discípulo Pedro, Tiago e João, e diz: olha, fique aqui, fica aqui e eu vou orar, interceda por mim, vigie por mim pelo menos 1 hora. Mas eles vêm e dormem, irmão. Jesus Cristo, na hora da tua morte, nem intercessor para ele achou. Jesus, quando foi para a cruz do Calvário, amado, não tinha nenhum de seus discípulos junto dele para interceder, para pedir o Pai: Senhor, tenha compaixão dele. Jesus não achou, porque ele veio para aquele momento. Jesus Cristo, ele tinha que morrer por nós. Como disse Caifás: é necessário que vocês mesmos sejam cegos e não entendam do que está acontecendo, que é necessário que um morra para que toda a nação por ele seja salva. Oh Senhor, obrigado, Pai. Intercessores. Jesus está na cruz do Calvário, amado, não achou intercessor. Acha Maria para se redimir diante dos pés dele, para estar com pena dele. Mas ele disse: mulher, eis aí o teu filho, cuide dele, porque eu sei para onde eu estou indo. Eu estou indo para aquela glória, voltando para aquela glória que primeiro eu tinha deixado por causa de vós. Filho, eis aí a tua mãe, honra a tua mãe. E quantos filhos hoje têm sofrido em cima da terra, porque têm deixado de honrar a tua mãe e teu pai? É para a igreja, amado. Essa é a tua fé que você tem para mostrar a Deus. Ganha a tua família para Cristo. Como essa mulher cananeia, ela ganhou a tua filha para Jesus. Ela sofreu, amado, a humilhação pelo Senhor, mas lá na frente Deus o exaltou. Seja exemplo como essa mulher foi. Venha para a igreja para ouvir o que Deus quer falar com você, e não o que você quer ouvir, e não o que eu quero ouvir. Porque hoje, irmão, está mudando as coisas. Se Deus não falar, se Deus não mudar a minha vida, se Deus não mudar a minha situação daquela forma que eu estou vivendo, estou sentindo, eu vou deixar, eu não vou ser crente mais não. Você quer ir para o inferno, então vá, mas deixa o povo de Deus em paz. É verdade, irmão. Irmãos, Deus não precisa de mim nem de você para nada. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Mas somos nós que precisamos dele. Está escrito, não fomos nós que o quê? Mas foi o quê? Que nos escolheu a nós outros. Estamos aqui, amados, porque ele nos escolheu para servir a ele. A troncos e barrancos, ao cair e a tropeçar, louve a Deus, porque ele é dono da tua vida. Louve a Deus, porque o que Deus faz na minha e na tua vida é por pura bondade e misericórdia. É porque ele é bom. É porque ele é bom. Bom mestre, nem Jesus Cristo quis ser bom, amado. Porque Jesus, ele veio para honrar o Pai. Bom mestre, o que é que eu faço para arredar o reino de Deus? Quando Jesus lança a humilhação, ele não aceita. Quando Jesus Cristo mexe na ferida dele, ele cai fora. Irmãos, o reino de Deus só quem é digno são os que são mansos e humildes de coração. São os que estão aptos a ser tratados por Deus, e o tratamento de Deus não é brincadeira.
Não fique pensando que Deus nos faz mais do que vencedor em cima desta terra. E Deus provará ao meu e teu inimigo que nós somos mais do que vencedores. Ele provará. A Bíblia diz que hoje nós habitamos em um tabernáculo corruptível, que um dia temos que sair dele. É um tabernáculo que se unirá com o pó e a cinza da terra. Mas existe um edifício, um tabernáculo não preparado pela mão do homem, cujo Deus Ele preparou para mim e você. É desta forma que Deus Ele disse: o último a ser vencido na vida de vocês é a morte, é o teu inimigo, aonde Jesus Cristo Ele bradará do alto do céu e dirá: ó morte, cadê a tua vitória? Porque tragada foi a morte pela vida. Mas é necessário saber ouvir a voz do Pai, irmão. Teve uma vez que Satanás, eu estava lá em casa dormindo. Quando eu acordei, quando eu estava acordando, me despertando do sono, foi numa tarde, eu deitado no chão. Satanás veio sobre mim e disse: ei, ele não fala o meu nome nem o teu nome, porque ele não tem poder para falar o nome dos ungidos de Deus. Ele disse: ei, se você me servir, eu te dou o que você quiser em cima desta terra. Eu te dou riquezas, eu te dou carros importados, eu te dou as melhores mulheres, eu te dou fazendas, eu te dou o que você quiser se você me servir. Satanás falou para mim, diante do Espírito de Deus que está aqui com a gente, que não me deixa mentir. E eu levantei do chão perturbado e comecei a conversar com Deus. Eu disse: Senhor, eu já te sirvo, não foi a tua voz. Discernimento espiritual nós precisamos ter na hora da batalha e na hora da angústia que se levanta contra a minha, a tua vida. Eu sentei no sofá e disse: Senhor, eu já te sirvo. E a maior riqueza, meu Pai, eu já tenho, que foi o sangue do teu Filho Jesus Cristo, que foi derramado e me comprou, Senhor. Aí o Espírito Santo de Deus, ele veio sobre mim e falou comigo, disse: meu filho, esta voz não foi minha, mas resista a ele com a palavra que tem em Mateus capítulo 4. Aí eu levantei e disse: ah, Satanás, foi você. Está escrito, Satanás, que ao Senhor teu Deus servirás e só Ele prestará culto. Sai agora em nome de Jesus Cristo. E a minha mente começou a abrir. E Deus até hoje, amado, tem me honrado. Deus até hoje tem me guardado. Deus hoje tem me levantado soberanamente em cima desta terra. E vai levantar você também, amado. Então somente creia e obedeça, que aquele que nos chamou para uma boa obra, Ele aperfeiçoará. Ele é Senhor, irmão. Ele é Senhor. Venha para a igreja, amado, sim. Pastor, quando eu estava ali orando, Deus Ele me mostrou, pastor, tanta gente por aqui, por esta rua, fazendo oração ao contrário contra esta igreja. Mas o Senhor, Ele manda te dizer: meu filho, não temas, porque eu te remi. Eu sou o Senhor teu Deus, eu habito neste lugar e eu te mostrarei a minha mão trabalhar em favor deste lugar. Assim te diz o Senhor. Tanta gente, irmão, falando mal desse ministério aqui, desta obra, se levantando. Mas o diabo se levanta para quê? Mas ele é tão derrotado que ele ainda tem coragem de se levantar. Porque o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, a estrela da manhã, Jesus Cristo, já está de pé preparado para dar uma rasteira nele. Amém, Jesus amado? Amém, Senhor? Irmãos, busca a Deus de todo o teu coração, e Deus certamente te honrará, porque Ele é Senhor. Amém, Jesus? As promessas, cadê, Senhor? As promessas que o Senhor me fez. Espere, amado. Aquietai e saber que o Senhor é Deus. Aquietai e saber que o Senhor é Deus, e Ele será exaltado nas nações a favor da tua vida. Aquietai, aquietai. Muitos virão e dirão: quem é este Deus através da tua vida? Quem é este Deus que este homem, esta mulher serve? E procurarão servir o Deus que nós servimos, para a glória do nome dEle. Amém, Jesus Cristo? Aplauda Jesus Cristo, e eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus Cristo.